Você não está aqui por acaso. Neste exato momento, o Espírito Santo está batendo à porta do seu coração de uma forma que você nunca esperou. E o que ele quer te dizer: o Espírito Santo tocará seu coração, hoje, de uma forma inesperada. Parte 1. Ao longo da história da humanidade, o Espírito Santo tem agido de maneiras que desafiam toda a lógica e toda a expectativa humana. Ele não se prende a fórmulas, não se encaixa em métodos, não se deixa domesticar por nenhuma tradição religiosa. Ele é livre, soberano e profundamente pessoal na forma como age em cada coração. E quando falamos que ele toca o coração de uma forma inesperada, não estamos usando apenas uma expressão bonita. Estamos descrevendo uma realidade que milhares de pessoas já viveram e que pode ser a sua realidade também. Porque o Espírito Santo não reserva o seu toque para os santos de vitral. Ele vem ao encontro dos simples, dos cansados, dos que já quase desistiram de sentir algo verdadeiro na fé. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, disse uma vez que o Espírito Santo é o grande convencedor, o grande consolador, o grande guia. Spurgeon pregava com uma profundidade que poucos homens já alcançaram, e ele compreendia que sem a presença do Espírito Santo, toda a pregação é vazia, todo culto é frio, toda religião é apenas ritual sem vida. E é exatamente aí que muitos de nós nos encontramos em algum momento da jornada, presos numa forma de fé que ainda não foi tocada pela chama viva do Espírito. Frequentamos templos, lemos versículos, repetimos orações e, mesmo assim, algo falta. Uma saudade que não tem nome. Uma sede que nenhuma atividade religiosa consegue saciar. Spurgeon entendia essa sede como um chamado divino. Ele dizia que quando a alma sente fome de Deus, é porque Deus já começou a obra. A fome espiritual não é fraqueza, é sinal de vida. É o Espírito que desperta no interior do crente um desejo que só pode ser saciado pela presença real de Deus. E o que é essa presença real? Não é um sentimento passageiro. Não é uma emoção que dura apenas enquanto o louvor está tocando. A presença real do Espírito Santo é aquela que transforma o interior, que muda a forma como você enxerga o mundo, que toca o coração de tal maneira que nada mais parece igual depois. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3,16 uma oração que deveria estar nos lábios de todo crente. Que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, serdes fortalecidos com poder por meio do seu Espírito no homem interior. Paulo não pede bens materiais, não pede prosperidade visível, pede poder no homem interior. Por quê? Porque ele sabia que é por dentro que tudo começa. O Espírito Santo não chega com estardalhaço. Ele não anuncia sua presença com trovoadas, nem com sinais que impressionam os olhos. Ele chega como veio ao profeta Elias, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e delicada, conforme registrado em 1 Reis 19:12. Uma voz que só é ouvida por quem parou o suficiente para escutar. E essa é uma das grandes tragédias da vida cristã moderna. A correria que nos ensurdece para a voz do Espírito. Vivemos tão ocupados, tão cheios de compromissos, tão mergulhados no barulho do mundo, que a voz suave do Espírito Santo passa por nós e mal a percebemos. Mas há algo de extraordinário acontecendo para quem está assistindo a este vídeo hoje. O próprio fato de você estar aqui, com o coração aberto, é um indício de que o Espírito está te chamando. Ele não desistiu de você. Ele não se cansou de bater à porta do seu coração. Ele continua lá, fiel, paciente, cheio de amor, esperando que você abra. Jesus disse em João 7:37 e 38, Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Rios, não um fio d'água, não uma gota de vez em quando. Rios. A promessa de Jesus não é de uma experiência esporádica e distante. É de uma vida transbordante, marcada pela presença constante do Espírito. Spurgeon pregou certa vez que o Espírito Santo é como o vento. Você não o vê, mas sente os seus efeitos. Você não consegue explicar exatamente como ele age, mas sabe quando ele passou, porque nada fica igual depois. A árvore que o vento sacudiu
não é a mesma de antes. E o coração que o Espírito tocou não é o mesmo que era. Talvez você já tenha vivido um desses momentos. Um instante em que a palavra de Deus pareceu saltar da página. Um momento de oração em que as lágrimas vieram sem que você entendesse muito bem por quê. Uma noite em que o peso que você carregava foi levantado de forma que você não consegue explicar racionalmente. Isso é o Espírito Santo. Isso é Ele tocando o que só Ele pode tocar. E hoje, neste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa realidade. Vamos entender como o Espírito Santo age, porque ele age de formas que muitas vezes surpreendem até os mais experientes na fé. E o que acontece quando nós abrimos o coração de verdade para a sua presença. Porque o Espírito Santo não quer apenas visitar a sua vida. Ele quer habitar, não quer apenas passar. Quer ficar, não quer apenas tocar. Quer transformar. E essa transformação começa quando nós entendemos quem ele é e como ele age. Se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento certo para se inscrever e ativar o sininho. Conteúdos como este chegam toda semana para edificar a sua fé e aprofundar a sua caminhada com Deus. E se a sua intimidade com Deus anda distante, se você sente que algo esfriou no seu relacionamento com Ele, quero te convidar a conhecer o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. É um material que pode ser o começo de uma virada real na sua vida espiritual. Hoje vai mudar tudo. Existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. O Espírito Santo não age segundo os nossos planos. Ele não segue a nossa agenda, não respeita os nossos horários, não se encaixa nos nossos métodos. Ele é soberano. E é exatamente essa soberania que torna o seu toque tão poderoso, tão surpreendente, tão capaz de alcançar o que nenhuma estratégia humana conseguiria. Há pessoas que passam anos dentro de uma igreja esperando sentir algo, esperando que o Espírito as toque de alguma forma grandiosa, visível, inconfundível. E enquanto esperam pelo extraordinário, perdem o ordinário, perdem o sussurro, perdem o momento simples em que Deus estava falando através de uma leitura, de uma conversa, de um silêncio inesperado. O Espírito Santo age no cotidiano. Ele está presente nas situações mais comuns da vida, nas mais corriqueiras, nas mais simples. Ele pode falar através de uma criança que diz algo sem entender o peso do que disse. Pode falar através de um versículo que você já leu 50 vezes, mas que hoje, neste dia específico, parece ter um significado completamente novo. Em João 3:8, Jesus comparou o Espírito ao vento. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa comparação não é poética apenas, é profunda. O vento não pede permissão, não consulta ninguém, ele sopra. E quando sopra, você sente. Assim é o Espírito Santo. Ele não aguarda o momento que consideramos mais adequado. Ele age quando quer, como quer, onde quer. E essa liberdade divina deveria nos libertar também da rigidez religiosa que nos impede de reconhecê-lo nos momentos mais inesperados. Pense na história de Cornélio, narrada em Atos 10. Era um centurião romano, um gentil, alguém que, segundo os padrões religiosos da época, estaria fora do alcance de Deus. Mas o Espírito Santo caiu sobre ele e sobre todos os que estavam em sua casa, enquanto Pedro ainda falava. Antes do batismo, antes de qualquer rito, antes de qualquer formalidade religiosa, o Espírito soprou e ninguém pôde deter. Isso deveria nos humilhar diante de Deus. Quantas vezes construímos cercas invisíveis ao redor da ação do Espírito, determinando como ele deve agir, em quem ele deve agir, quando ele deve agir? Quantas vezes fechamos a nossa percepção espiritual porque o que está acontecendo ao redor não corresponde ao formato que esperávamos? O Espírito Santo toca corações em momentos de profunda dor. Há pessoas que se convertem ou que têm uma renovação espiritual radical não no altar de uma igreja, mas num quarto de hospital. Não num culto animado, mas numa madrugada de choro.
Não numa conferência bíblica, mas numa estrada solitária, dentro de um carro, sozinhas com Deus e com a própria quebranteza. O salmista escreveu no Salmo 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto, não distante, não ausente, não silencioso por indiferença. Perto. O coração partido é, muitas vezes, o coração mais aberto para receber o toque do Espírito Santo. Porque quando tudo ao redor desmorona, quando as certezas se esfacelam, quando o orgulho que nos fechava é desmontado pela realidade da vida, uma abertura surge, uma abertura que talvez não existia antes. E o Espírito Santo, que é fiel e atento, entra por essa abertura com uma gentileza que desafia qualquer explicação. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. Talvez a vida tenha te trazido a um lugar de fragilidade que você não escolheu, mas que está sendo usado por Deus de uma forma que você ainda não consegue enxergar completamente. A dor que você sente não é o fim da história. Pode ser o início de algo que só o Espírito Santo é capaz de construir. Há também o toque que vem no meio da adoração. Não o toque que é provocado pela emoção da música, pelo volume do som, pela empolgação coletiva, mas aquele toque profundo que acontece quando o coração se volta genuinamente para Deus, independente do ambiente ao redor. Aquele momento em que o louvor deixa de ser performance e se torna entrega real. Em 2 Crônicas 5:13 e 14, quando os levitas louvavam a Deus com um só coração, a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé para ministrar. A presença de Deus foi tão real, tão tangível, tão avassaladora, que o corpo humano não suportou permanecer ereto diante dela. Isso não é uma história do passado distante sem relevância para hoje. É um exemplo do que acontece quando a adoração é genuína, quando não há fingimento, quando não há performance, quando não há vaidade disfarçada de espiritualidade, quando é só a alma diante de Deus despida de tudo dizendo: Senhor, aqui estou. Faça o que o teu Espírito quiser. E é nesse lugar de entrega que o toque mais transformador acontece. Não o toque que você planejou, não o toque que você pediu de uma forma específica, mas o toque que Deus sabe que você precisa. O toque que vai à raiz do problema, não apenas à superfície dos sintomas. O Espírito Santo conhece o seu interior melhor do que você mesmo. Romanos 8:26-27 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele ora por você de um lugar que vai além das palavras. Ele sabe o que você precisa mesmo, quando você não sabe pedir. Essa é a grandeza do Deus que servimos. Ele não nos deixa à mercê da nossa própria limitação. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, para interceder por nós, para nos guiar em toda a verdade, para nos lembrar de tudo o que Cristo ensinou. E esse mesmo Espírito hoje está agindo na sua vida de formas que você talvez ainda não percebe completamente. Existe uma pergunta que muita gente carrega em silêncio, mas que poucos têm coragem de fazer em voz alta. Por que o Espírito Santo parece tão distante às vezes? Por que há períodos em que a oração parece bater no teto, em que a Bíblia parece fria, em que a presença de Deus parece ter sumido sem avisar? Essa pergunta é real, e ela merece uma resposta honesta. A primeira coisa que precisamos entender é que o afastamento que sentimos quase nunca é sinal de que Deus nos abandonou. O Espírito Santo não vai embora porque você falhou. Ele não desaparece porque você errou. Ele é fiel mesmo quando nós não somos. Mas há algo que pode bloquear a nossa percepção da sua presença, que pode criar como uma parede entre o nosso coração e o toque que tanto desejamos. Essa parede tem um nome: endurecimento. Não necessariamente um endurecimento intencional, não necessariamente uma rebeldia consciente, mas o endurecimento que vem com o tempo, com as decepções acumuladas, com as orações que pareceram não ser respondidas, com as promessas que tardaram. Um endurecimento silencioso que vai se instalando sem que percebamos. Hebreus 3,15 cita uma advertência que vem diretamente do Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. A urgência está na palavra hoje.
Não amanhã. Não quando a vida melhorar. Não quando você se sentir mais preparado. Hoje, quando o Espírito fala, é o momento de responder. Porque o endurecimento do coração é um processo gradual. Começa com uma voz ignorada, depois com outra, depois com uma terceira. E cada vez que o Espírito fala e não é atendido, cada vez que o coração sente o chamado e não responde, vai se formando uma camada. Uma camada fina, a princípio, quase imperceptível, mas que com o tempo se torna um muro. Deus, porém, é especialista em muros. Ele derrubou os muros de Jericó com um sopro. Ele faz o mesmo com os muros que erguemos ao redor do nosso coração. Não com violência, não com imposição, mas com uma persistência de amor que não tem igual. Ele continua batendo, continua chamando, continua enviando o seu Espírito para tocar o que está endurecido. Ezequiel 36, 26 registra uma das promessas mais belas de toda a Escritura. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um coração de carne, sensível, capaz de ser tocado, capaz de sentir, capaz de responder ao Espírito com a prontidão de uma criança que reconhece a voz do Pai. Essa é uma promessa que Deus cumpre. Não é figura de linguagem. Não é poesia vazia. É uma intervenção real do Espírito Santo no interior do ser humano, retirando o que estava morto e colocando o que está vivo, substituindo a pedra pela carne, substituindo a insensibilidade pela sensibilidade espiritual. E aqui está algo que muita gente não considera. O Espírito Santo toca o coração justamente nos momentos em que a pessoa menos espera e menos se sente merecedora. Ele não espera que você esteja em dia com tudo. Ele não espera que você tenha resolvido todos os seus conflitos internos antes de agir. Ele age no meio da bagunça. Ele toca no meio da imperfeição. Pense em Pedro, aquele homem que negou Jesus 3 vezes numa única noite, que jurou de pé junto que não o conhecia, que fugiu no momento em que a fé seria mais necessária. Esse homem, cheio de falhas e de vergonha, foi o mesmo que recebeu o Espírito Santo no Pentecostes e pregou de tal forma que 3.000 pessoas se converteram num único dia. O fracasso de Pedro não impediu o toque do Espírito. Na verdade, foi a consciência do fracasso que abriu espaço para a transformação. Isso é libertador. Significa que a sua história de erros não é um impedimento para o toque do Espírito Santo. Significa que as suas falhas não constroem uma barreira intransponível entre você e Deus. O que ele pede não é perfeição. O que ele pede é abertura. Um coração que diz: Senhor, eu sei que não mereço, mas aqui estou. Há também outro bloqueio que precisa ser nomeado: a distração. Vivemos num tempo em que a atenção humana é o bem mais disputado do mundo. Cada aplicativo, cada notificação, cada conteúdo foi projetado para capturar e segurar o olhar. E nesse ambiente de ruído constante, cultivar a sensibilidade espiritual exige um esforço deliberado. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, parem, silenciem, criem espaço, porque o Espírito Santo não grita para competir com o barulho do mundo. Ele fala numa frequência que só é captada quando o coração desacelera o suficiente para ouvir. Não estamos falando de uma disciplina monástica impossível para quem tem família, trabalho, responsabilidades. Estamos falando de momentos intencionais ao longo do dia. Um instante pela manhã antes de pegar o celular. Uma pausa no almoço para agradecer com genuína atenção. Uma oração antes de dormir que não é apressada, que não é automática, mas que é real. Nesses pequenos espaços de silêncio intencional, o Espírito Santo encontra abertura. E quando encontra abertura, ele age. Às vezes com uma paz inexplicável que desce sobre o coração. Às vezes com uma lembrança de um versículo que responde exatamente à situação que você está vivendo. Às vezes com uma certeza que não tem explicação racional, mas que você sabe que veio de Deus. Filipenses 4:7 descreve essa paz como algo que excede todo o entendimento. Ela não é produzida pelo raciocínio,
não é resultado de uma análise cuidadosa da situação. Ela vem de cima, é dada pelo Espírito e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa é a marca do toque real do Espírito. Uma paz que o mundo não consegue dar e que as circunstâncias não conseguem roubar. Quando o Espírito Santo toca um coração de verdade, algo muda. Não apenas superficialmente, não apenas no nível das emoções do momento. Algo muda na raiz. E essa mudança se manifesta de formas que muitas vezes surpreendem até a própria pessoa que a está vivendo. Porque o toque do Espírito não é decorativo, ele é transformador. Uma das marcas mais claras de que o Espírito Santo está agindo na vida de alguém é uma nova sensibilidade diante do pecado. Não um peso de condenação, não um ciclo de culpa que paralisa, mas uma consciência viva de que aquilo que antes parecia aceitável já não pode mais ser tolerado. Uma espécie de intolerância santa que o próprio Espírito produz no interior do crente. João 16:8 diz que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Convencer, não apenas informar, não apenas apontar de longe. Convencer, tocar por dentro, trazer ao coração uma certeza que não permite que a pessoa finja que não sabe. E esse convencimento, quando recebido com humildade, é o início de uma das maiores libertações que um ser humano pode experimentar. Porque enquanto o pecado permanece sem ser confrontado pelo Espírito, ele permanece também sem ser vencido. A pessoa até pode saber que algo está errado, pode sentir um desconforto vago, pode ter remorso ocasional. Mas é quando o Espírito toca que o desejo real de mudança nasce. É quando ele age que a vontade de abandonar o que aprisionava finalmente vence a vontade de continuar. Há também uma segunda marca do toque do Espírito que é igualmente poderosa: o amor. Não o amor sentimental que depende de circunstâncias favoráveis. Não o amor que ama quem é fácil de amar. Mas o amor que Paulo descreve em Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Derramado, como água que transborda um recipiente e escorre por todos os lados. Quando esse amor é derramado pelo Espírito, a pessoa começa a enxergar os outros com olhos diferentes. Começa a sentir compaixão onde antes sentia indiferença. Começa a perdoar onde antes acumulava mágoa. Começa a servir onde antes esperava ser servida. Essa não é uma conquista do esforço humano. É fruto do Espírito. É ele agindo de dentro para fora. Gálatas 5:22-23. Lista esses frutos com uma beleza que não envelhece: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses frutos é uma evidência da presença do Espírito Santo numa vida. E nenhum deles pode ser fabricado pela força de vontade humana. Eles crescem, como frutos, lentamente, organicamente, à medida que a pessoa permanece ligada à videira que é Cristo. Mas o toque do Espírito Santo não transforma apenas o caráter, ele também transforma a visão. A maneira como a pessoa enxerga a própria vida, as circunstâncias, os problemas, o futuro. Uma das obras mais silenciosas e mais profundas do Espírito é essa: dar ao crente uma perspectiva que vai além do que os olhos físicos conseguem alcançar. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17-18 que as nossas tribulações leves e momentâneas produzem para nós um peso eterno de glória e que não devemos olhar para as coisas visíveis, mas para as invisíveis. Isso não é uma negação da realidade, é uma ampliação dela. O Espírito Santo abre os olhos do coração para uma dimensão que existe por trás e além do que é visível, e essa visão muda completamente a forma como a pessoa suporta, persevera e até celebra no meio das dificuldades. Quantas pessoas você conhece que passaram por provações imensas e saíram do outro lado não amarguradas, mas transformadas, não destruídas, mas fortalecidas, não sem fé, mas com uma fé mais profunda do que tinham antes? Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro da dor, redimindo o que foi perdido, construindo o que não existia antes.
E há uma obra do Espírito que poucos falam com a profundidade que ela merece: a obra da lembrança. Jesus disse em João 14:26 que o Consolador, o Espírito Santo, ensinaria todas as coisas e lembraria tudo o que ele havia dito. O Espírito é aquele que traz de volta à memória a palavra de Deus no momento exato em que ela é mais necessária. Você já passou por uma situação difícil e, de repente, um versículo que você havia lido meses atrás veio à sua mente com uma clareza e uma força que pareciam sobrenaturais? Porque era sobrenatural. Era o Espírito Santo cumprindo a sua função de consolador e de lembrador. Ele sabia o que você precisava ouvir naquele momento e trouxe exatamente isso. Essa é a razão pela qual a leitura da palavra de Deus não é apenas um exercício intelectual. Cada versículo que entra no coração é uma semente que o Espírito Santo pode fazer brotar no tempo certo. Cada promessa que é meditada e guardada se torna uma reserva que o Espírito utiliza quando a necessidade aparece. Por isso, a vida na palavra e a vida no Espírito não são separadas. Elas caminham juntas. O Espírito usa a palavra é vivificada pelo Espírito. Um alimenta o outro. E o crente que cultiva as duas dimensões da vida espiritual encontra nessa combinação uma força que nenhuma tempestade consegue apagar. O toque do Espírito Santo, portanto, não é apenas um momento. É um processo. É uma obra contínua, progressiva, que vai aprofundando e alargando o interior do crente dia após dia. E cada vez que você abre o coração, cada vez que você diz sim ao Espírito, essa obra avança um passo a mais na direção da pessoa que Deus sempre viu em você. Há um momento na vida de todo crente que pode ser chamado de virada. Um ponto em que a fé deixa de ser apenas uma herança cultural, uma tradição familiar, um conjunto de hábitos religiosos, e se torna algo vivo, pulsante, pessoal. Um momento em que o Espírito Santo faz o que nenhum ser humano poderia fazer. Torna real, dentro do coração, aquilo que antes era apenas conceito na mente. Esse momento não acontece da mesma forma para todos. Para alguns é dramático, uma experiência intensa, inegável, que divide a vida em antes e depois. Para outros é silencioso, uma transformação gradual que só é percebida quando a pessoa olha para trás e vê o quanto mudou sem que tivesse planejado mudar. O Espírito Santo não tem um único método. Ele tem um único objetivo: levar cada pessoa ao encontro pleno com o Deus vivo. E é aqui que precisamos falar sobre algo que muitos evitam: o papel da nossa resposta. Porque o Espírito Santo age soberanamente, mas ele também respeita a vontade humana. Ele não invade, ele convida, ele não força a porta, ele bate. E a resposta que damos a esse chamado determina o quanto a sua obra pode avançar em nós. Apocalipse 3:20 traz uma imagem que deveria nos marcar para sempre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cear juntos. Na cultura do tempo bíblico, compartilhar uma refeição era o sinal mais profundo de intimidade e comunhão. Jesus não promete apenas entrar, ele promete ficar. Ele promete comunhão real. Mas a porta precisa ser aberta. E abrir a porta é um ato de vontade. É decidir que a presença de Deus vale mais do que o conforto do controle. É escolher a vulnerabilidade diante do Espírito em vez da segurança ilusória de uma fé administrada à distância. É dizer com todas as letras do fundo do coração: entra, Senhor. Toma o que é teu. Faz o que quiseres. Essa entrega não é fraqueza. É a forma mais corajosa de viver que existe, porque entregar o coração ao Espírito Santo significa abrir mão do comando da própria vida, e isso vai contra tudo o que a nossa natureza humana deseja. Mas é nessa entrega que a vida verdadeira começa. É nesse soltar que o Espírito ganha espaço para agir com plena liberdade. Paulo entendeu isso de forma profunda quando escreveu em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. 3 palavras que encerram uma revolução interior completa. A vida que Paulo vivia não era mais movida pelos seus próprios desejos, planos e ambições. Era movida pelo Espírito de Cristo habitando nele.
e isso produzia uma liberdade que o mundo jamais poderia oferecer. Essa é a vida que o Espírito Santo quer produzir em cada um de nós. Não uma vida de perfeição estéril, não uma existência sem lutas, mas uma vida em que, mesmo no meio das lutas, há uma direção clara, uma força que vem de dentro, uma presença constante que não abandona nem nos momentos mais escuros. E quando o Espírito Santo encontra um coração assim disposto, aberto, rendido, ele age de formas que transcendem a compreensão. Ele restaura relacionamentos que pareciam irrecuperáveis. Ele cura feridas que tinham anos de profundidade. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele acende esperança onde havia desistência. Ele faz novas todas as coisas, como a própria palavra promete em Apocalipse 21:5. Pense em pessoas ao redor de você que mudaram de uma forma que não tem explicação natural, que saíram de vícios que os aprisionavam por décadas, que perdoaram quem parecia imperdoável, que encontraram paz em meio a situações que deveriam ter os destruído. Você está vendo a obra do Espírito Santo. Você está vendo o que acontece quando ele toca um coração que disse sim. Atos 1:8 registra a promessa de Jesus antes de ascender aos céus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Poder. Não poder político, não poder financeiro, não poder de influência humana. Poder espiritual. O poder que transforma vidas de dentro para fora e que se espalha de uma pessoa para outra, como fogo que encontra lenha seca. Esse é o poder que está disponível para você hoje. Não é reservado para os pastores, para os teólogos, para os que têm anos de caminhada na fé. É prometido a todo aquele sobre quem o Espírito desce. E o Espírito desce sobre os que o buscam com sinceridade, com humildade, com um coração que reconhece a própria necessidade. Lucas 11:13 é uma das promessas mais diretas e mais encorajadoras de toda a Bíblia. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem, a condição é simples. Não é mérito, não é perfeição, é pedir. É reconhecer a necessidade e estender as mãos vazias diante de Deus. E Deus, que é Pai, não retém o espírito dos que pedem com sinceridade. Ele dá com generosidade. Ele derrama com abundância. Porque o seu desejo é que cada filho seu viva na plenitude do Espírito, não na pobreza de uma fé que conhece o mapa, mas nunca experimentou a viagem. Hoje pode ser o dia em que esse toque acontece na sua vida. Não amanhã, não depois que você resolver tudo. Hoje, agora. Com o coração que você tem, na situação em que você está, com toda a sua imperfeição e toda a sua sede. O Espírito Santo não espera que você seja perfeito para agir. Ele age para te tornar quem você foi criado para ser. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o Espírito Santo está apenas começando a sua obra no seu coração. Tudo o que foi dito aqui não é teoria. É convite. Um convite para abrir a porta, render o interior e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Se a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, quero te convidar a conhecer o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pode ser o passo que faltava. Obrigado de coração por ter assistido até aqui. Se esta mensagem tocou você, deixa o seu like, escreve nos comentários o que o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que já estão aparecendo na tela. Que o Senhor te abençoe grandemente.